Será que estão morrendo aqueles que desejam a morte dos outros? Nos últimos meses nós temos visto pessoas que abertamente declaram odiar autoridades do nosso país, se levantam contra essas autoridades sem nenhum temor de rebeldia, nem de afronta a essas autoridades, desejando o que há de pior para essas pessoas. Mas as coisas têm se invertido. Essas pessoas que desejam estão sendo vítimas do seu desejo. Aquelas que dizem, porque não morre, acabam morrendo. O que será que está acontecendo? Eu vou mostrar 5 motivos pelos quais isso está acontecendo. Mas você fique conosco até o final desse vídeo para você entender direitinho. Compartilhe com os amigos, assista a outros vídeos do canal, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e acione também o sininho. Dessa forma você vai nos abençoar e eu também te abençoo. Bem, como eu estava dizendo, muitas pessoas estão desejando o mal para outras e o mal está vindo sobre elas. Se nós negarmos isso, aí sim que nós vamos ser os tolos. Porque, por exemplo, um escritor vítima da pandemia, ele desejou que o coronavírus dizimasse toda a família de uma autoridade brasileira. E ele disse isso, e dos seus seguidores também. E no final, esse escritor que acabou morrendo. Uma outra pessoa, um jornalista muito conhecido, foi falar sobre uma autoridade brasileira e, como que em tom de brincadeira, falou, mas será que ele é Palmeiras? Será que ele é Flamengo? Porque uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. E breve. Todo mundo entendeu que era um tipo de uma ameaça, um desejo de morte. Também, algum tempo depois, esse jornalista faleceu. Mais recentemente, um político, ao saber que uma grande autoridade nacional havia contraído a pandemia, né, o coronavírus, ele disse, todo alegre, né, coronavírus, te cuida, né, como que dizendo que o mal na relação autoridade e vírus era a autoridade e não o vírus. E aí, algum tempo depois, também esse político faleceu por conta da pandemia, né, do coronavírus. Nós percebemos que para uma pessoa que está pensando em política, falar alguma coisa assim parece até trazer algum efeito, causar algum efeito positivo politicamente falando, mas no mundo espiritual não é nada disso, posso te garantir. Por quê? Primeira coisa, primeiro motivo, são 5 motivos. O primeiro motivo pelo qual você deve vigiar bastante o que você fala. A palavra tem poder. Em Provérbios 18, 21, é dito que o poder da vida e da morte estão na língua. Isso significa o quê? Aquilo que nós falamos tem poder. Aquilo que nós falamos é importante. O homem às vezes se confunde porque ele pensa importante aqui no nosso mundo, no mundo físico, é a assinatura que eu dou. Se eu não assinar um título, um cheque, alguma coisa, não existe nada que possam cobrar de mim. Se eu falar alguma coisa, quem vai poder me cobrar? Mas eu quero dizer que no mundo espiritual não tem assinatura, não tem cheque, não tem documento, não tem contrato. Vale a palavra. Como nós somos seres espirituais e cremos num Deus que é espiritual, aquilo que se fala tem muito poder. E Deus leva muito a sério tudo aquilo que nós falamos. A palavra é muito importante. Não pense que você vai prevalecer por causa do seu braço. Você vai prevalecer por causa da palavra que você der. Por isso muitos, sabendo disso, mas não explicando adequadamente, dizem que nós devemos falar boas palavras para atrair coisas boas. Na verdade, a nossa palavra tem mais poder do que parece. E o segundo motivo é que
A palavra, ela é como um pássaro. Também lá na Bíblia, no livro de Provérbios 26, verso 2, é dito que como o pardal que voa em fuga e andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O que significa? Umas traduções mais antigas diz: a maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, quando uma pessoa fala mal da outra, a gente diz que é maldição. E está na raiz da palavra. Bênção ou bendição é falar bem. Maldição, falar mal. Então, quando uma pessoa fala mal da outra, essa palavra funciona como se fosse um pássaro. Ele sai da boca de quem falou e ele vai voar por aí. Ele vai voar na direção da pessoa que foi amaldiçoada. E diz que se a maldição for sem causa, ou seja, não tiver um motivo justo, ela não consegue pousar. E você sabe que um pássaro, quando ele é solto, se ele não consegue pousar, ele volta de onde ele veio. Assim foi o pássaro que Noé soltou quando ele queria saber se já havia terras secas para que eles pudessem sair da arca. Então o pássaro não encontrou um local, ele voltou. Da mesma forma, a maldição, ela sai. Se não encontrar pouso, aquela pessoa não estiver apta a receber aquela palavra de maldição, o que vai acontecer? Aquela palavra volta para quem falou. Alguns estão chamando isso de a lei do retorno, como se houvesse uma regra fixa de que tudo que vai retorna. Não é bem isso que eu estou dizendo, mas que quando chega numa pessoa que não merece aquilo que está sendo falado, aquilo volta. Você está me entendendo? Então é nesse aspecto em que a palavra é como um pássaro e ela retorna, encontra pouso. E o terceiro motivo pelo qual isso está acontecendo, pessoas que desejam o mal estão recebendo o mal sobre si. O terceiro motivo é que quem tem fé tem proteção. Lá em Gênesis 12, 3, Deus falando com Abraão, seu amigo, a pessoa que fez uma aliança com Deus, ele disse assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. O que significa isso? Uma pessoa que tem fé, que a grande qualidade de Abraão era a fé, não é porque Deus gostou mais dele do que de outros. Abraão tinha fé. Então, quem tem fé, quem crê num Deus poderoso, quem crê nas coisas espirituais, ele tem a bênção de Deus. Então, aquele que abençoa a sua vida, porque você crê, ele é abençoado. Não importa quem ele seja, qualquer pessoa que abençoar a sua vida vai ser abençoada. E qualquer pessoa que amaldiçoar a sua vida vai ser amaldiçoada. Mas quem é essa pessoa que tem essa proteção fantástica? Aquele que crê. Então, se uma pessoa lança uma maldição sobre uma autoridade que crê, essa maldição vai voltar. Ela amaldiçoou, ela vai ser amaldiçoada. E se abençoou, ela vai ser abençoada. Então, querido, profira boas palavras para as suas autoridades, profira boas palavras para os outros. Por quê? Porque essa palavra pode voltar e também abençoar a sua vida. Então, nós devemos ser pessoas não cínicas, não fingidas, mas pessoas que enxergam as coisas boas. Tem gente que só enxerga coisa ruim, e as coisas ruins sobrevêm mesmo. Tem gente que acha que a pandemia é muito poderosa, a pior coisa do mundo, e se pegar vai ser assim na vida delas mesmo. Porque também diz lá em Números 14, conforme disseste, assim o fareis. Ou seja, se você fala, dá uma palavra de que as coisas vão ser difíceis, elas serão difíceis. Se você der uma palavra de fé que tudo vai melhorar, as coisas vão melhorar. Porque a fé é um elemento muito importante no mundo espiritual e nós somos seres espirituais. Quarto motivo pelo qual
essas coisas, essas palavras ruins estão voltando para quem falou. Quando nos defendemos, Deus não julga. Então, a pessoa que está recebendo aquela palavra ruim, olha, porque não morre, ela não se defende. Quem é que entra em cena? Deus, o justo juiz. Enquanto estiver ali, fala um, fala o outro, fala um, fala o outro, o juiz está esperando. Eu, como advogado, sei disso. Se eu entro com uma petição, a outra parte responde, eu falo de novo, e a outra responde, fica naquele ping-pong, o juiz não decide nada. Na hora que parar aquilo, ele vai tomar uma atitude. Então, lá em Provérbios 24, 17 e 18, diz assim: não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Ou seja, alguém que falou contra você, se você se levanta contra essa pessoa também, o que vai acontecer? O juiz vai esperar. Mas se você se submete e aguarda a justiça do juiz, ele vai praticar a justiça. Ele vai fazer aquilo que ele prometeu na sua palavra, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agindo eu, quem impedirá? Ele diz. Então creia que aquilo que está na sua palavra, os princípios espirituais, vão prevalecer. Eles são verdade na nossa vida. Por fim, o quinto motivo é eliminar a justiça própria através da vingança. Muitas vezes nós temos aquele sentimento: bateu, levou, fez, recebeu. Então, quando uma pessoa faz mal para a gente acha muito justo, equilibrado, até um fator de equidade a gente se vingar. Mas Deus também nos tira essa prerrogativa, quando ele diz assim, Romanos 12, de 17 a 19. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, deixa para Deus resolver o problema. Ah, mas Celso, isso pode fazer da gente pessoa muito banana, né? Que tolera tudo. Se você, no seu coração, não estiver sendo fraco, mas confiando em Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer. Então, muitas vezes aquela solução que parecia adequada, a vingança, ela não é adequada, porque ela impede que o juiz haja. Ela não é a melhor solução para algo que foi para alguma transgressão. Entendendo melhor, quando Deus ele diz, eu retribuirei, a gente sabe que ele pode fazer isso. Por quê? Primeiro, porque Deus não foi prejudicado. Se ele está agindo, ele está fazendo aquilo por justiça. E nós não. Se você for se autodefender, você tem interesses em fazer a sua própria defesa. Então, veja como o Estado está baseado nessa realidade. A polícia pode prender, o juiz pode julgar, o delegado pode fazer inquérito. Por quê? Eles, a rigor, não sofreram nada com o crime, mas eles foram chamados a fazer justiça no lugar da vítima. Então, tudo isso está de acordo com os princípios espirituais que regem o nosso mundo. Concluindo então, querido, não se aventure desejando o mal de ninguém, muito menos se for uma pessoa abençoada por Deus, alguém que crê em Deus, é amigo de Deus. Você vai desejar o mal, esse mal vai voltar. Então não se aventure a isso. Olhe para as coisas boas das pessoas. Seja tolerante quando sofrer um revés, uma injustiça. Creia que o justo juiz vai agir e tudo voltará à normalidade. Por isso eu concluo, essas pessoas que estão querendo fazer justiça própria, desejar o mal, desejar a morte com base em algo que crê, né? Alguma convicção, a pessoa é má, então eu quero que ela morra,
elas estão se dando mal. Não entre por esse caminho que será algo ruim na sua vida. O que eu tinha para dizer hoje era isso, e eu te vejo no próximo vídeo.